Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Quais são as suas expectativas e avaliações em relação ao retorno de Ciro Gomes ao PSDB? Ele que é muito criticado exatamente por essas sequentes mudanças de partido, MDB, PSDB, antigo PPS, PSB, PDT, PROS, enfim, é uma salada mista aí gigantesca e agora ele retorna ao PSDB. O senhor acredita que isso pode, de alguma forma, prejudicar ainda mais a imagem do ex-governador do estado do Ceará, ou o fato de estar retornando para a sigla, onde ele, de alguma forma, teve maior sucesso politicamente, é uma forma de amenizar também essas críticas, já que é um espaço que ele conhece muito bem e, inclusive, contando aí com o apoio do ex-governador Tasso Gereissati. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos que nos escutam pela TV O Povo e pelas redes. Olha, eu acho que não produz nenhum arranhão na biografia do Ciro, uma vez que, como você mesmo acabou de dizer, a vida partidária dele sempre foi muito movimentada, né? O que eu penso é que, sobretudo, essa filiação dele ao PSDB agora acaba por realizar vários desejos daqueles atores políticos que estão na oposição. Em primeiríssimo lugar, obviamente, o retorno do próprio Ciro à agenda política e ao debate eleitoral. Ele, que já havia anunciado várias vezes a sua aposentadoria, agora se coloca aí novamente no centro do jogo político eleitoral do Ceará, que, vale lembrar, foi um estado em que ele se saiu muito derrotado na eleição de 2022 e mais ainda na eleição de 24, quando não conseguiu levar o Sarto nem para o segundo turno. Então, em primeiro lugar, contempla aí interesses do Ciro de voltar à centralidade do debate político aqui no estado. E, quem sabe, a partir do estado também a nível nacional. E, em segundo lugar, penso que o grande desejo do PSDB, que, como você bem lembrou, já governou o estado por mais de 20 anos, depois se saiu derrotado com o Lúcio Alcântara, teve uma votação pouco expressiva com o Marcos Causa em 2010, depois lá com o general Teófilo na eleição de 2018, quando foi derrotado majoritariamente pelo Camilo Santana ainda no primeiro turno, né? Então, o PSDB então tenta voltar à cena política, o partido que já teve governador, já teve senador, já teve a maioria dos deputados federais e estaduais, a maioria dos prefeitos, e hoje se vê reduzido ainda à tentativa de manutenção da liderança do ex-senador Tasso Gereissati. Então, um segundo desejo que essa filiação realiza é do PSDB de ver-se novamente também, junto com Ciro, no tabuleiro eleitoral como ator importante aqui na política cearense. E depois, por óbvio, a oposição mais antipetista, mais bolsonarista, que saiu vitoriosa da eleição de Fortaleza no ano passado e também de algumas cidades, que se vê, apesar do capital eleitoral considerável, se vê sem grandes nomes para uma disputa majoritária, uma vez que mesmo o Roberto Cláudio, que se aproximou deles, não mostrou tanta força assim, seja em 2022, seja na eleição do Sarto. Então você tem pelo menos aí 3 grandes desejos que se juntaram para fazer, acho que é ilustrativa a frase do deputado Alcides, que o Jornal o Povo, inclusive, coloca hoje na sua edição, que todo o PL deverá estar lá junto com o Cirão da massa, porque é exatamente isso. A oposição essa oposição tem uma capilaridade eleitoral, mas ainda bastante ideologizada, faltando chegar ao povo. E aí eu penso que o Ciro, que tem uma mescla aí de intelectual, né, de um grande de alguém que entende bem dos problemas nacionais, mas ao mesmo tempo que também tem uma forte inserção no meio popular. Então acho que esses 3 grandes desejos são o que vão se reunir a partir de hoje nessa filiação do Ciro ao PSDB, com pretensões, penso eu, que exclusivas, porque é isso que os dirigentes do PSDB colocam, a pretensão maior e única, talvez, seja de fazer Ciro candidato a governador no ano que vem. E isso, obviamente, produz movimentações também no campo governista. Com toda certeza, professor Emanuel, há ainda alguma esperança de admiradores de Ciro Gomes de que ele volte a disputar
à presidência da República, mas essas chances são cada vez menores. Inclusive, ele próprio já disse que não tem mais desejo algum de disputar a presidência. O irmão dele, por sua vez, o senador Cid Gomes, torce bastante para que ele mude de ideia, dispute a presidência da República, porque tiraria aqui do Ceará um problema muito grande, no mínimo um constrangimento, né, professor Emanuel? Porque vejam, né, observe esse possível cenário. Ciro Gomes, candidato ao governo do Ceará. Ciro Gomes, candidato ao governo. Cid Gomes, por sua vez, ali aliado a Camilo Santana e, de alguma forma, atuando para manter o PT no poder, um compromisso que ele já reafirmou há algumas semanas. Ou seja, mais uma situação também muito difícil para o senador Cid Gomes, que é um dos principais articuladores políticos aqui do estado do Ceará, tem forte influência sobre as prefeituras, e a gente sabe também o peso que as prefeituras têm numa disputa como essa, ou seja, vai ser um cenário político, no mínimo aí, bem turbulento